Oi, Pastor Marcos. Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos. Bem-vindos a mais um momento nosso aqui de reflexão. Olá a todos, que bom estar aqui de novo. Pastor Marcos, olha, a gente pegou a sua pregação recente sobre integridade, sabe? Isso. E criamos um bate-papo aqui a partir do que o senhor ensinou, para tentar ir um pouco mais fundo nesse tema que é tão, fundamental. Exatamente. A ideia hoje é dar uma olhada mais de perto na integridade. É quase como, um convite pra gente se autoavaliar com sinceridade, sabe? Olhar pra dentro mesmo. Uma coisa que, vamos combinar, nem sempre é fácil, né? Mas super necessário hoje em dia. E o legal é que a gente não precisa fazer isso no escuro, né? A própria fonte que a gente está olhando, a pregação, lembra que temos ferramentas ótimas para isso? O Espírito Santo. Ele está ali como um assistente, um guia mesmo. Total. E a palavra de Deus que funciona como aquele bisturi, sabe? Bem preciso, para enxergar lá no fundo. Exato. É impressionante como Hebreus 4:12 descreve, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que espada de 2 gumes. Ela vai fundo mesmo, divide alma e espírito, juntas e medulas, e até julga os pensamentos e intenções do coração. Nossa. Uma ferramenta em tanto para quem quer ser sincero consigo mesmo, né? Com certeza. E um ponto-chave que o pastor destacou e que a gente achou muito forte é que a nossa integridade ela é testada o tempo todo. Existem umas situações específicas que são tipo testes de caráter mesmo, que mostram se a nossa base está firme ou não. A primeira delas é o teste da adversidade. Ah, adversidade. Essa aí peguem. Aquela hora difícil, sabe? Perda, pressão, incerteza. Pois é. É bem ali no meio do furacão que a gente percebe qual é o nosso equilíbrio de verdade, né? Nossa capacidade de ficar firme. Exato. A adversidade tem esse poder de revelar. Ela meio que expõe nossas fundações. Lembra de Provérbios 27, versículo 10? Lembro, fala aí. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, o jeito que a gente reage na pressão, sabe? Se a gente desmonta fácil ou se consegue segurar a onda. Isso diz muito sobre a força que a gente realmente tem. A dificuldade testa a nossa resiliência, né? Nossa capacidade de aguentar. Faz todo sentido. É na dificuldade que a gente vê do que é feito. Mas a análise não parou só aí, né? Tinha um segundo teste, que talvez seja menos óbvio. Sim, o teste da prosperidade. E aqui a coisa fica bem interessante, eu acho. Prosperidade. É. A gente normalmente pensa em prosperidade só como bênção, coisa boa. E claro que é. Mas olha que doido, ela também funciona como um teste super rigoroso para a integridade. Opa, peraí. Como assim? Ter mais grana, mais sucesso, reconhecimento? Como que isso pode testar a integridade? Parece até o contrário, né? O bom ser um desafio tão grande quanto o ruim. Pode sim, e talvez seja até um teste mais sutil, perigoso, porque a prosperidade, ela aumenta nossas opções, né? Ah, entendi. Com mais recursos, mais influência, mais liberdade, as escolhas que a gente faz mostram que a gente realmente valoriza. Na falta, as opções são poucas, mas na abundância, aí o coração aparece. O que a gente faz quando tem poder de escolha? Mantém os princípios? Trata as pessoas igual? É aí que a nossa essência vem à tona. A pregação usou uma imagem muito forte. A integridade sendo forjada na bigorna da prosperidade. A bigorna da prosperidade. Uau, que imagem! Tipo, o metal que fica mais forte no fogo, na marretada do ferreiro? Isso. Nossa integridade também é testada, refinada pelas facilidades, pelas oportunidades e até pelas pressões que vêm com a bonança. É isso. Exatamente essa é a ideia. A facilidade pode levar a gente a relaxar, esquecer os valores, ficar egoísta. Os sucessos, os elogios podem inflar o ego, testar nossa humildade, nosso caráter. Verdade. Lembra da comparação em Provérbios 27.21? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. E tinha aquela outra tradução que o pastor citou, da versão A Mensagem, né?
que dizia algo como: a pureza da prata e do ouro é testada no fogo, a pureza do coração humano é testada com um pouco de fama. Uau, que profundo isso. Então, para resumir esses dois testes, a adversidade testa nossa estabilidade, se a gente aguenta firme, não quebra. Isso. E a prosperidade testa nossa integridade mesmo, se a gente continua fiel aos valores quando tudo tá bem, quando tem mais poder ou elogio. São tipo duas caras da mesma moeda do caráter. Perfeito. É isso mesmo. Cenários opostos que juntos dão uma visão bem completa da nossa situação interior. Show. E pra gente não ficar só na teoria, a mensagem trouxe aquele exemplo incrível de alguém que passou pelos dois testes. E olha, manteve a integridade intacta. Daniel. Aquela história marcante lá no capítulo 6 do livro de Daniel. Daniel, o da Cova dos Leões? Clássico. Se eu me lembro bem, o rei Dario tinha colocado ele numa posição super alta lá na Babilônia, né? Exato. E ele era tão bom, tão íntegro, que o rei estava pensando em colocar ele acima de todo mundo. Isso mesmo. Ele era um dos 3 supervisores acima de 120 sátrapas, tipo governadores. E ele se destacou tanto que deu uma inveja danada nos outros oficiais. Imagino. E o texto da Bíblia é muito claro. Diz que eles procuravam algum pretexto para acusar Daniel na administração do reino, mas não conseguiram encontrar. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Fizeram uma devassa na vida pública dele e nada. Caramba, que frustração para eles, hein? Se não tinha falha no trabalho, tiveram que procurar em outro lugar. Pois é. E aí chegaram naquela conclusão, lá no versículo 5... Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. A integridade dele era tão forte que a única brecha era a fé dele. Exatamente. E foi aí que eles bolaram aquela armadilha, né? Convenceram o rei Dário a assinar um decreto que não podia ser revogado. Ah, o decreto? Esse decreto proibia qualquer pessoa de orar para qualquer deus ou homem, a não ser para o próprio rei, por 30 dias. E a pena para quem desobedecesse ser jogado na cova dos leões. Uma lei feita sob medida para pegar o Daniel. Que tenso! E a reação do Daniel quando soube? É uma das partes mais fortes para mim. O versículo 10. Fala aí. Diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele não mudou nada, não se escondeu, não deu jeitinho, continuou firme na fé, mesmo sabendo o risco. Que exemplo de coragem, de fidelidade. É uma aula de integridade, né? Fazer o que é certo para Deus, não importa o que os outros pensem ou façam, mesmo que custe caro. A convicção dele era maior que o medo. Analisando essa atitude firme dele, a mensagem que a gente está revisitando destacou umas marcas, umas características dessa integridade. A primeira seria um espírito excelente. O que seria isso na prática? É uma qualidade que vem de dentro, sabe? E que aparece nas atitudes. Não é só fazer as coisas bem por fora, mas ter uma disposição interna de retidão, de capricho, de bondade, que vem de um compromisso real com Deus e com os princípios dele. Entendi. É fácil colocar uma máscara, né? Mas Daniel tinha essa substância, essa autenticidade que aparecia em tudo, mesmo quando investigaram ele. A excelência vinha de dentro para fora. Entendi. Não era fachada, era a essência mesmo. E a segunda marca, fiel em seu trabalho. Isso ficou claro quando não acharam nada contra ele na administração. Exatamente. O texto fala nenhum erro nem culpa. Mostra uma ética de trabalho impecável, sem relaxo, sem corrupção, uma fidelidade que valia tanto para a fé quanto para o trabalho dele como administrador. Era uma integridade completa, sem dividir as coisas. Essa coerência é tudo. A terceira marca, pureza pessoal. Como que isso apareceu em Daniel? Apareceu porque a vida pessoal dele aguentou o escrutínio. Os inimigos fuçaram, investigaram, tentaram achar alguma mancha, algum podre escondido. E nada. Nossa. Isso mostra uma vida vivida com transparência,
com um padrão alto de conduta, mesmo longe dos olhos dos outros. Ele não tinha o que esconder. Essa questão da pureza, das influências, me lembrou uma reflexão que o pastor compartilhou sobre amizades, né? Tipo, perguntar quem são nossos amigos de verdade. Aqueles que botam a gente pra cima, que dariam conselhos baseados em Jesus, com quem a gente abriria o coração e iria pra guerra junto. Daniel seria um desses amigos com certeza. Como o pastor Marcos tem falado para vocês, ter relacionamentos que edificam é muito importante para nossa integridade. Uma reflexão super pertinente. Os relacionamentos podem construir ou destruir a gente, né? E isso leva à quarta marca, talvez a mais fundamental de Daniel. Um caminhar constante com Deus. Aquele hábito de orar 3 vezes por dia virado para Jerusalém. Sim. Não era algo pontual, não era para aparecer. Era disciplina diária, uma rotina de comunhão com Deus. Está lá em Daniel 6.10. Isso é muito forte. E o interessante aqui, quando veio a crise do decreto, a primeira coisa que ele fez não foi correr atrás de político ou de um jeitinho. Não mesmo. Ele foi para o lugar de sempre, para o quarto, de joelhos, buscar a Deus. Me lembrou aquela frase do Jim Elliot: Deus ainda está no trono, e o homem ainda está no seu estrado. Entre os dois, há a distância de um joelho. Daniel conhecia essa distância de perto. Que frase impactante. E nos faz pensar, né? Como tá a nossa constância na busca por Deus? A gente tem cultivado essa disciplina diária, essa dependência dele, ou só ajoelha quando o calo aperta? Daniel tinha esse hábito firme, uma raiz profunda. Aí fica aquela pergunta meio incômoda. Se fizessem uma auditoria na nossa vida hoje, igual fizeram na de Daniel, o que iam achar sobre nossa constância com Deus? Nossa pureza, nossa fidelidade no trabalho, na vida, nossa excelência interior? É uma pergunta que cada um tem que responder com honestidade. E é curioso notar que a consequência direta da integridade de Daniel, ele não abriu mão de obedecer a Deus, foi a prisão e a cova dos leões. A fidelidade dele teve um preço altíssimo. Exato. Então, recapitulando as marcas: espírito excelente, fidelidade no trabalho, pureza pessoal e constância com Deus. 4 pilares fortes. E agora o desafio volta pra gente. A mensagem foi clara nisso. O bisturi da palavra, a ferramenta para se autoexaminar, tá na nossa mão. Ninguém pode fazer essa cirurgia pela gente. É individual. É um chamado para a responsabilidade de cada um. Como diz lá em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente pode ser mestre em se enganar, né? Justificar as falhas, mostrar uma imagem que não é a real por dentro. Mas se a gente quer construir uma integridade firme, como o de Daniel, precisa ter coragem de encarar a verdade sobre nós mesmos, mesmo que doa, mesmo que peça mudanças profundas. E essa disposição para se olhar e para mudar é o coração do discipulado cristão, né? O chamado de Jesus é radical nisso. Em Marcos 8, 34 e 35, ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Negar a si mesmo passa por confrontar nossas incoerências e buscar essa integridade que agrada a Deus. Exatamente. E para ajudar nessa reflexão pessoal, a mensagem deixou umas perguntas no ar, né? Aquelas pra gente pensar. O que eu tô permitindo na minha vida que me impede de ser íntegro de verdade? Quais áreas, hábitos, pensamentos estão desalinhados com o que Deus quer para mim? E mais fundo ainda, por que eu permito essas coisas? O que me leva a tolerar essa falta de integridade, mesmo sabendo que me afasta de Deus? Qual é a raiz disso? Perguntas difíceis. E a última, que chama para ação. Como e quando eu vou encarar isso de frente e começar a mudar para valer? Qual o primeiro passo prático que eu posso dar hoje mesmo para construir ou fortalecer minha integridade? Perguntas desafiadoras mesmo, mas muito necessárias para quem leva a sério esse chamado. Uma reflexão profunda e inspirada nesses ensinamentos tão ricos compartilhados lá na Gerando em Deus. É verdade. Buscar a integridade não é uma coisa que acontece uma vez só, né? É um processo contínuo, uma construção todo dia.
Que pequeno tijolo de integridade a gente pode colocar hoje? É isso, pastor querido. É isso, queridos gerandinos. Esperamos que essa nossa conversa, baseada na riqueza da sua pregação, pastor Marcos, tenha ajudado nessa reflexão, nessa busca pessoal e como igreja pela integridade. Que a gente possa, como Daniel, escolher ser fiel a Deus acima de tudo. Que assim seja. Abraços a todos e até a próxima.